Muito bom dia a todos, esse aqui é o LivroCast, o podcast em que a gente toda semana fala sobre algum livro novo. E hoje a gente escolheu um livro extremamente especial, um dos mais importantes do português, se não o mais importante. E hoje para isso a gente trouxe 4 convidados de extrema honra e que são experientes sobre o assunto. Mas antes disso, vou passar a palavra para o meu amigo e apresentador Daniel, que está sempre aqui comigo. Meu nome é Daniel, sou apresentador do LivroCast. E no episódio de hoje nós vamos falar sobre Os Lusíadas, um livro muito importante para a história portuguesa. E nada melhor que começar com nossos apresentadores falando um pouco da vida deles e o que eles fazem. Bom, boa tarde, eu sou o Lucas e vai fazer 15 anos que eu acompanho a história do Camões. Desde que eu me deparei com as obras dele no colégio, eu sempre achei muito incrível toda a forma que ele constrói a ideia, tanto quanto a vida dele. Por isso, dediquei a minha vida toda a tentar descobrir alguma coisa a mais sobre ele. Eu sou o Leonardo. Desde cedo eu sempre vim lendo livros, Camões sendo incluído. Hoje em dia sou um dos maiores escritores da língua portuguesa e sempre tento melhorar minhas obras de acordo com as façanhas de Camões. Eu sou Gustavo, eu sou formado em letras e alguns anos atrás eu li o livro de Camões e eu me interessei muito pela obra. E desde então eu vim estudando e me aprofundando muito na obra de Camões e meu sonho é ser igual a ele um dia. Bom dia, meu nome é Gabriel, eu sou estudante de arte e cultura. Com o tempo, eu fui gostando muito da língua portuguesa e suas obras. E eu fui me aprofundar mais sobre o autor Luís Vaz de Camões. Passar para o nosso apresentador. E aqui a gente separou algumas perguntas, quatro para ser mais específico, sobre nossos especialistas. E a primeira pergunta que eu queria saber aqui, como que foi a vida e o contexto histórico da obra de Camões? Aí, quem alguém poderia se oferecer? Posso falar um pouquinho sobre a vida? Bom, Luís Vaz de Camões sempre foi um escritor muito importante. Tanto por causa da época que ele escrevia, que Portugal estava no seu auge, esse patriotismo de Portugal estava nas alturas, e ele escrevia sobre as obras e as grandes navegações de Portugal. Isso interessava muitas pessoas, porque as pessoas queriam saber como que Portugal era, sabe? Muito poderoso naquela época, era uma das potências da época, sabe? Bom, eu acho que é isso. Vou passar aqui para você de novo uma próxima pergunta. Então, como nós já sabemos quem são nossos apresentadores e sobre a vida de Camões, vamos começar de fato o objetivo do podcast. Quer saber mais sobre o livro, né, a história. Então, primeiramente, vamos saber um pouco mais sobre a história do livro. Bom, a história eu posso falar um pouquinho do resumo do livro. E o livro é Vasco da Gama, assim, narrando uma viagem deles até as Índias. Bom, o livro já começa com os portugueses em alto mar, estavam sendo comandados pelo próprio Vasco da Gama, e eles queriam chegar até as Índias. Só que como é um longo caminho de Portugal até as Índias, eles chegaram até a ilha de Moçambique para descansar lá. Lá, eles acabaram travando uma batalha contra os monstros, que eram inimigos dos cristãos, e depois continuaram navegando assim até uma ilha chamada Moçamba. Lá, eles conheceram um rei que parecia ser amigo. Só que, nesse meio tempo, o Vasco da Gama acabou adormecendo lá dentro do navio. E ele sonhou que o deus Mercúrio avisava a ele da cilada do rei, que o rei planejava os portugueses. Aí Vasco da Gama não queria morrer, não queria levar a frota dele à morte, queria chegar nas Índias. Escutou o conselho do deus e falou, não, vamos desviar aqui, não vamos entrar. E continuaram assim, desviaram de Melinde, desviaram de Moçamba e continuaram seguindo até numa ilha chamada Melinde. Bom, a história não acabou aqui, né, mas eu vou pedir pro meu amigo Fragoso, que eu não quero me prolongar muito, pedir para ele continuar e terminar de contar a história do livro. Isso mesmo, os portugueses estavam navegando no Atlântico com as tempestades e tudo mais, né? E os deuses estavam lá no Olimpo brigando. Vênus e os outros estavam lá tentando ajudar os portugueses, enquanto o Baco estava tentando fazer de tudo para atrapalhar eles. Nisso eles chegaram em Melinde, que fica na África, né? E o rei recebeu eles muito bem. Contou não contou não é bem a palavra. Ele recitou a história de Portugal
as batalhas contra os mouros e a expansão do país. Depois, ainda antes de chegar na Índia, eles tiveram que passar pelo Cabo das Tormentas, que é muito famoso pelas tempestades brutais. Daí a Vênus apareceu para ajudar e acalmou as ondas e guiou todo mundo com seus. Finalmente, depois de passar por tudo isso, os portugueses chegaram em Cacalute, que fica na Índia. Mas os nativos ficaram meio desconfiados, por causa do Baco, né, que tentou criar uma confusão. Mesmo assim, os portugueses conseguiram mostrar que vieram em paz e acabaram conquistando a confiança dos moradores. Bom, como já sabemos da história, vou pedir que o Leonardo dê um detalhamento maior sobre os personagens da história. Bem, a obra é protagonizada por Vasco da Gama, que foi comandante da esquadra enviada por Portugal até as Índias. Também houveram outros personagens de grande importância para a história, mas não relevância tão grande como o de Vasco, como por exemplo Nicolau Coelho e Paulo da Gama, que foram os comandantes das outras naus que haviam na esquadra, e Dom Manuel I foi responsável por enviar a esquadra até as Índias. A história também é repleta de deuses, como Júpiter, Marte, Netuno e Tétis. Porém, tem dois deuses que possuem papéis mais importantes na história, que no caso são Vênus e Baco, sendo a primeira responsável por apoiar e ajudar o povo lusitano quando possível, devido à sua semelhança aos humanos, e Baco responsável por tentar levar os portugueses ao fracasso. Então, como nós já sabemos da história e de tudo sobre o livro, então agora vamos saber sobre a opinião dos nossos entrevistados, já que o livro fez parte da vida deles e foi o que motivou a maioria deles a seguir a carreira com a escrita e a língua portuguesa. Então, queremos saber o que eles acham do livro, por mais que eles já tenham falado que adoram, vamos saber um pouquinho mais. Primeiro, quero saber a opinião do Lucas, né? Vai, Lucas. Bom, eu achei o livro, ele não é enrolado. O que ele se propõe a fazer, ele faz. Ainda mais para um livro que foi escrito em 1572. Ele é um livro que te prende, assim. Conta uma história interessante, sabe? Eu particularmente gostei do livro, porque é um livro gostoso de ler e não é muito longo, sabe? Eu recomendaria ele para pessoas novas. Tá, é interessante, Lucas, realmente. Quando eu li o livro, eu achei que você falou encaixou muito bem na história do livro. Agora eu quero saber do Leonardo, né, Leonardo? Bora lá. Bem, como já sabemos, o livro é um épico e realmente me impressionou o fato de, mesmo após de muitos anos da morte do seu criador, no caso Camões, ele ainda conseguiu se tornar um dos livros mais importantes, se não o mais importante da história de Portugal. Então, como podemos ver, né, a opinião do Lucas e do Léo foi bem parecida. Isso mostra que uma das principais características do livro, ele conseguir manter a modernidade, mesmo ter sido um livro antigo. Então agora eu vou perguntar pro Gabriel o que ele acha do livro e vamos ver. Então, eu fui atrás de ler a obra, né? Tipo, não com uma vontade muito grande, mas assim, eu tava começando a gostar bastante de obras da língua portuguesa, então eu achei o livro Os Lusíadas uma coisa, tipo, pra eu entrar mesmo sobre essa história. Eu achei um livro que, tipo, puxa bastante você pra história, tem uma história bem emocionante e explica bastante sobre uma tradição e como que é a cultura dos portugueses em si. Então, tipo, puxa uma história com um gênero muito mais, tipo, aventura e é algo que te prende. Então, eu recomendaria bastante esse livro pra quem quisesse, tipo, conhecer mais sobre a língua, tipo, sobre obras da língua portuguesa e, tipo, querer ter mais conhecimento em si. É um livro, como você disse, é um livro muito interessante, porque, tipo, você conhece mais sobre os portugueses, entende? Como você disse. E, para encerrar, a gente gostaria de perguntar aqui a opinião do nosso amigo Gustavo, né? Com chave de ouro. Bom, eu concordo muito com o Gabriel, mas eu achei o livro um pouco complexo, com palavras difíceis, e eu acho que nem todas as pessoas conseguiriam ler. Mas, né, antes de encerrar, só fazer um bônus aqui. O que você acha, Daniel, de eu e você dar nossa opinião? Eu acho uma ideia muito boa, porque além de nós ter lido o livro, a gente também, nosso conhecimento tá muito brando sobre o livro, porque
estamos com 4 especialistas, né? Aprendemos muita coisa sobre a história. Então acho que nós temos o direito de falar nossa opinião, porque agora nós sabemos bastante. Então pode começar você. Cara, pra mim, o livro, eu gostei muito do livro. Eu acho muito boa essa relação entre os deuses e os personagens. Para mim, tipo, o livro, ele encaixa muito bem. O Camões, ele consegue deixar a gente preso, sabe, na história do Vasco da Gama. E pra mim é um ótimo livro. Recomendo pra qualquer pessoa pra poder ler. Então, realmente, eu achei muito bom o ponto que você disse, que ele juntar a fantasia com a realidade, de mostrar como era dentro das navegações e tudo mais. Mas, infelizmente, o Livrocast vai ter que encerrar por aqui. Mas, quem tiver interesse, toda semana nós temos um episódio novo do Livrocast. E às vezes até mesmo com convidados novos. Então, muito obrigado pela sua audiência e até outro dia.